Olá, bem-vindos. Eu sou Anderson Zaqueta e dando continuidade aqui à nossa jornada aqui de Python. Nós terminamos o nosso sistema rodando com o CSV, né, ou melhor, armazenando dados em CSV, porém só armazenando os dados, não fizemos alteração, não fizemos deleção, né? Fizemos pesquisa, consulta, só que agora a gente vai evoluir realmente para um banco de dados, porque sistemas usam bancos de dados, né? E para fazer essa migração, o escolhido vai ser o nosso DB Browser. Ok? Eu já estou com ele instalado aqui, já instalei, só para a gente poupar um tempo. E temos aqui, ó, deixei também o site aqui para que vocês possam entrar e acessar, né, o DB Browser. Ok? Então, dando sequência aqui na nossa jornada, né, na nossa aula, eu indico que vocês façam o download do DB Browser, perfeito? Só precisa escolher se é o de 32 ou 64 bits de vocês, né? Tem que saber qual o sistema operacional de vocês, a quantidade de bits, fazer o download, instalar e é muito fácil, né? Depois de instalado, esse aqui é o ambiente dele, dependendo da versão, mas não vai variar muita coisa. Tá? Então, aqui a gente consegue criar uma nova base de dados e as tabelas, tá? E aceita essas extensões DB, SQLite, SQLite 3, DB3. Eu normalmente trabalho com .db. Eu gosto de trabalhar assim, mas você pode trabalhar com SQLite, SQLite 3 ou .db3, ok? Bom, voltando, ou melhor, indo lá para o nosso VS Code, abrindo aqui o nosso VS Code, para adiantar também essa aula, eu já trouxe dois modelos, na verdade, para que a gente possa fazer a criação da base de dados. Tá? Então, eu tenho aqui o Models e o Models 2. Tá? Então, eu já criei esses dois modelos aqui. Eles vão criar basicamente a mesma base de dados, a mesma tabela, com pequena diferença ali, tá? Sutis diferença. Então, no Models 1, tá? No Models 1, o que a gente faz aqui? A gente importa a biblioteca que já é nativa do Python. Então, importe SQLite 3, perfeito? Depois eu crio uma conexão, que essa conexão eu estou criando, na verdade, o banco de dados, caso não exista. Então, aqui conexão, pode ser só com, tá? Vocês vão ver muitas vezes sendo utilizado somente assim, tá? Inclusive no Model 2, vocês vão verificar essa diferença, tá? Então, aqui, conexão, então recebe o SQLite 3, ponto, connect. E para criar, conectar, né, a base de dados, caso ela não exista, vai criar, se já criado, perfeito. Vamos criar o cursor, tá? Que esse cursor a gente tem que criar ele porque ele é muito importante porque ele é usado para executar os comandos no banco de dados, tá? Então ele, o cursor que vai fazer a execução dos comandos no nosso banco de dados. E o primeiro comando que a gente vai fazer vai ser criar as tabelas. A gente pode criar quantas tabelas a gente desejar. No nosso caso aqui, dando continuidade na nossa migração, é apenas uma tabela chamada de orçamentos, onde os campos que a gente já usa, cliente, serviço e valor. E agora a gente vai acionar um, um campo chamado ID. Ok? Ele é do tipo inteiro, é uma chave primária, onde serve para depois a gente fazer um relacionamento, ok? E ele é do tipo do autoincremente. Cada vez que a gente for inserindo no banco de dados na tabela, ele vai aumentando a sequência. Cliente, serviço é texto e valor é dinheiro, ok?
Depois, para confirmar as alterações no nosso banco de dados, a gente usa um commit. Tá? E existe também uma função chamada rollback, que eu não vou entrar nesse caso aqui, para fazer um rollback, caso a gente queira desistir ainda de algo no nosso banco de dados ou gere um erro, né, no meio do processo. E depois a gente fecha também a nossa conexão. Por último, a gente informa só que o banco de dados foi criado com sucesso. Então, Ctrl S, percebam que aqui ó, tem o nosso arquivo XLS, nosso arquivo CSV, mas não tem o nosso banco de dados. Então, ao executarmos aqui, vou executar, vai ser criado o arquivo aqui desse lado. Ó. Banco de dados criado com sucesso, orçamento DB. Ok? Arquivo criado. A gente pode verificar indo em Open, Database, curso Python, orçamentos. E aqui a gente visualiza se tem alguma informação na base de dados. Não tem nada, tá? Vou fechar aqui a conexão, né, com a base de dados. Isso aqui é muito importante aqui, ó. Esse if not exist, tá? No arquivo de criação, é porque se criar, se já existir, eu não quero criar. E ao mesmo tempo, se eu não coloco isso aqui, ó, ele vai me gerar um erro. Eu vou executar, ó. Ele vai me dar um erro, tá? E esse erro, porque já existe tabela orçamentos, tá? Então aqui é importante isso aqui para que não quebre o nosso código, ok? Beleza. Ctrl S, salvei. E vou abrir o nosso Models 2 um pouquinho mais aprimorado. Tá? Nesse Models 2 a gente continua fazendo a importação, só que agora, lá do SQLite 3, eu quero dele importar o erro. E lembrando aqui que nós já estamos construindo, né, as nossas funções. Então, agora, nesse segundo exemplo, a gente está com uma função chamada criar tabela. Nessa função chamada criar tabela, que eu estou usando aqui, a gente já passou nas aulas anteriores, como o try. Se eu tenho try, eu tenho que ter uma except. Deixa eu fechar aqui para ficar melhor a visualização. Tá? E o nosso if aqui novamente. O que ele faz aqui? Ele garante que esse arquivo que a gente está tentando usar, ao final ele vai ser fechado. Tá? Então ele cuida, nesse caso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai cuidar do commit. Ou em caso de erro, de fechar e de erro, ele vai fazer o nosso rollback. E que seria isso? O que a gente tentou executar ali, tentou criar na base de dados, inserir ou alterar, ele vai desfazer isso. Porque, na verdade, o que ele faz? Ele faz a alteração e ele aguarda que a gente faça um commit para perpetuar ali a nossa alteração. Tá? Então, o if e SQLite 3 aqui, né? O connect, a base de dados, has, e o nome daqui, com. Então, é um pouquinho diferente, mas deixa eu abrir aqui, para que vocês, deixa eu ver se eu consigo tentar passar mais ou menos o que é em um, o que é no outro. Aqui, basicamente, a gente já disse qual era a variável e criou aqui o SQLite 3 Connect. Aqui, como eu estou usando o if, eu uso o if, eu quero garantir que ele seja fechado. Já venho para o SQLite Connect. E aqui eu digo que ele vai se chamar com ou conexão. Nesse caso aqui, se eu quisesse conexão, seria escrito conexão. Depois disso, eu sou obrigado a criar o meu cursor. Então, o meu cursor aqui recebe com ponto cursor. Exatamente o que nós fizemos aqui. Ó. Ok? Para criar a nossa tabela, a gente precisa do cursor. O cursor vai executar a função de criar a tabela. O que eu já fiz aqui diferente? Tá? Eu já fiz aqui diferente, coisa que dá para a gente fazer dentro do próprio DB Browser também, essas alterações. Mas eu já coloquei aqui um pouquinho diferente. Ó, cliente tem que ser not null, não pode ser vazio, serviço not null, o valor not null, ou seja, eu não vou aceitar campo vazio. Tá?
Aqui, deixa eu até vou fazer até o seguinte, vou deletar ele e depois a gente vai executar isso aqui novamente, tá? Aqui depois eu já estou pedindo para inserir uma informação. Normalmente eu gosto de fazer isso aqui para já criar um usuário padrão, um administrador no sistema. A gente já executa e já gera aquele administrador que vai ficar ali, independente dos outros usuários. Ou seja, eu já faço isso, já gero. E aí depois na minha tela de login lá do sistema, como eu já tenho o usuário pré-definido, eu já entro lá, já faço o login e começo a fazer tudo. ah, ah, Todas as alterações, configurações, caso seja com a, com a conta do usuário, correto? Bom, então aqui, só para título de exemplo, a gente vai usar novamente o cursor.execute e o nosso insert, coisa que aqui à direita eu não fiz o insert, tá? Vou fechar aqui. Então aqui nada mais é do que o comando de SQL de inserir na tabela, tá? Na tabela de orçamentos, os campos cliente, serviço e valor, os values que eu vou passar, que eu vou estar guardando aqui são 3 valores, e nesse caso aqui eu não estou trazendo da variável que é digitada. Isso aqui eu estou armazenando diretamente no código. Detalhe que toda vez que eu rodar o código, como eu não estou validando se já existe ou não, ele vai inserir quantas vezes eu rodar esse código. Porém, ele não vai substituir a base de dados, as informações. Contudo, nesse código aqui eu já vou mostrar para vocês que eu vou executar 2 vezes, 3 vezes, ele vai inserir essa informação. Ele só está pedindo para inserir isso, ele não está consultando se existe, perfeito? E como a gente está usando, né? E aqui tabela criada e dados inseridos no processo. A gente não precisa escrever o commit nesse caso, igual eu escrevi no outro, porque o if aqui de cima ele está tratando de fazer isso ao final do bloco, tá? E no nosso except está tratado o erro. Se cair aqui, né, o if já fez o rollback automaticamente, no caso de qualquer erro. E aqui é para rodar o nosso main, que é para rodar aqui nossa função aqui, tá, que a gente criou. Então, executando aqui o código, ele criou a base de dados, na verdade, com a tabela, com a tabela, com as informações que a gente pediu. Se eu executar aqui novamente, e atualizar, percebam que ele escreveu novamente. Como eu disse, eu não estou criticando se já existe o cliente, se já existe, se a linha inteira é exatamente igual, tá? Até porque o nome cliente não tem sentido, o serviço não tem sentido, nem o valor, né? Isso aqui serviria talvez para um campo de CPF, né? Onde a gente também tem como fazer alteração na estrutura por aqui, ó, modificar tabela, e a gente também, para garantir uma melhor situação, num campo, por exemplo, de CPF, né, que a gente pode tratar até mesmo como um texto, a gente pode considerar aqui unique. Esse unique, ele garante que não vai poder ter dados duplicados, tá? Na tabela. Por que que ele não aceitou agora, não vai aceitar agora, vai ser complicado? Porque eu vou ter campos duplicados aqui vazios, se eu criar agora ele assim, tá? Eu vou ter campos duplicados. Também vou ter campo not null. Então agora vai ser difícil dele aceitar, mas se eu criar ele normal, ele aceita. A gente faz a inserção dos valores aqui, que seja 01, 02. O que é esse escrever modificações ou reverter? Nosso commit e o nosso rollback. Então, o nosso commit, pronto, escreveu, já era, está escrito ali. Vamos supor que eu queira fazer aqui um 03. Eu posso reverter, ele voltou aqui para o 02. Perfeito? Fiz uma alteração e não devia. Voltou, perfeito. Então, para vocês entenderem o que é o commit, o que é o rollback, né?
Então, aqui na parte da estrutura, a gente consegue voltar aqui, modificar a tabela, por exemplo. E agora, marcar aqui, por exemplo, que não pode ser vazio e que tem que ser único, tá? E agora, provavelmente, teremos erro aqui, ó. Teremos erro se agora nós acrescentarmos aqui o campo CPF que nós colocamos, tá? O campo CPF. E vou colocar o 3, tá? Vou colocar aqui, só isso daí, 03. Acho que está suficiente. Vamos executar aqui. Tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que aconteceu ali? 03, na verdade, desculpa aqui, ó. 03 ali, na verdade, o meu campo, ele não está como número. Ficou, deixa eu só confirmar aqui, ó. Mas ele ficou como texto, tá? Então, eu tenho que passar 03 aqui como texto. Vamos executar aqui novamente. Mexi ali, never closed, CPF. Aqui agora, pronto. Tem hora que a gente mexe e erra ali. Olha só, gente. Tá difícil, mas isso aqui acontece, hein? Ó. CPF. Vamos executar aqui de novo. Pronto, a tabela criada com sucesso. Então, se eu voltar aqui, ó. Se eu voltar aqui e executar aqui, ó, criou o 3. Agora, vamos executar aqui de novo. Ocorreu um erro. Por quê? Porque um campo que é para ser único, ok? Que é o CPF, está recebendo informação que já existe, então ele não vai gravar essa informação, tá vendo? Pronto, beleza, tá? Bom, essa aula aqui vamos terminar por aqui e vamos depois começar avançando, fazendo a migração, né, no nosso sistema para o banco de dados. Eu vou fechar aqui o banco, vou fechar o banco ali mesmo, efetivamente. Vir aqui em orçamento DB, vou deletar isso aqui, ok? E vou executar mais uma vez, tanto faz qualquer um deles aqui. Vou executar aqui o do Model Zoom. Aqui, na verdade, eu não estou... Não, vamos lá. Models 2. Vou executar ele, que aqui está com not null, not null e not null. Então, vou executar ele aqui de novo. Opa, 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 opa. Deixa eu verificar aqui o arquivo. Ó, tem que apagar daqui, né, gente? Tem que apagar daqui, ó. 100. Apaga aqui o CPF e apaga aqui. Então, Ctrl S. Vamos executar aqui, valor, perfeito, executar. Criamos aqui a nossa tabela novamente, somente com os campos que a gente tem utilizado até agora no sistema. Claro que implementando mais o ID, perfeito? Então, nas próximas aulas a gente vai começar a fazer essa parte da conexão com o banco de dados e trabalhar a nossa parte do nosso CRUD, né, que é o nosso Create, nosso Read, o nosso Update e o nosso Delete, ok? No nosso banco de dados aqui. Então, um grande abraço e até os próximos vídeos.